Salve, salve galera do Mafalda, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo de física de 2026. Gente, para quem não me conhece ainda, saiba que é um grande prazer poder falar com vocês. O meu nome é Marcelo, eu sou professor de física e, claro, para quem já me conhece, saiba que é um grande privilégio poder andar ao seu lado. E, gente, hoje nós vamos retomar algumas conversas que nós tivemos em nossa primeira aula. Vamos falar nesse vídeo aqui a respeito de um conceito chamado de carga elétrica. E para falar de carga elétrica, eu vou partir aqui de uma analogia. Então, gente, suponha que eu tenha aqui em minhas mãos um bolo de chocolate lindo e maravilhoso e, acima de tudo, gigante. É um bolo gigante porque eu tenho que repartir esse bolo para toda a torcida do Corinthians, para toda a Gaviões da Fiel. Portanto, eu pego aqui a minha faca e começo a dividir esse bolo em pedacinhos, cada vez menores, cada vez menores, cada vez menores, até chegar em um momento que eu não consigo mais dividir esse bolo. Então, gente, eu estou diante daquilo que é chamado de átomo. Sim, pessoal, vamos falar no vídeo de hoje a respeito do átomo. Existem mil maneiras para iniciarmos uma conversa sobre o átomo, mas eu acho interessante buscarmos a própria etimologia da palavra. Então, assim, o prefixo a significa não e tomo quer dizer divisão. Portanto, quando esse átomo foi concebido lá na Grécia Antiga, há muito e muito tempo atrás, era uma partícula que não poderia ser dividida, uma partícula indivisível e também invisível. Mas é claro, eh, com o tempo, conforme o tempo foi passando, com a evolução dos modelos atômicos, nós sabemos que hoje sim nós podemos dividir o átomo. E o resultado da divisão do núcleo de um átomo pode causar, por exemplo, uma bomba atômica ou energia nuclear. Mas calma, hoje vamos ser mais humildes, porque eu quero falar sobre coisas básicas, sobre coisas simples de um átomo. Então, vamos recordar a respeito das partículas que formam um átomo. Essa representação que vocês estão observando aqui é uma representação bem simplista, tá, gente? Que isso fique muito claro. Bom, basicamente, o átomo ele é composto de três partículas: prótons, nêutrons e elétrons. E o que eu quero recordar com vocês hoje é uma propriedade dos átomos, uma propriedade da matéria. Afinal, a matéria é feita de átomos. Essa propriedade que eu quero recordar com vocês se chama carga elétrica. Carga elétrica é uma propriedade intrínseca da matéria, como se fosse, sei lá, a massa, o volume. É claro, tem características diferentes, mas são propriedades da matéria, tá bom? Então, assim, falando de carga elétrica, dessas três partículas, a única que não tem carga elétrica, como o próprio nome sugere, é o nêutron. Enquanto que prótons e elétrons, esses sim, esses carinhas, têm cargas elétricas. E basicamente, nós podemos dizer que a carga elétrica de um próton é igual a E, enquanto que a carga elétrica de um elétron também é igual a E. A diferença das cargas elétricas de prótons e elétrons se dará no sinal, enquanto que o próton tem uma carga positiva, o elétron tem uma carga negativa.
Mas aí você deve estar me perguntando, o que que é esse E, professor? Gente, E significa carga elementar, um valor que pode e foi medido experimentalmente. Esse valor de E, que serve tanto para o próton como para o elétron, a diferença é o sinal, ele é igual, atenção, a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Se eu estiver falando de próton, eu tenho um valor de mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E se eu estiver falando de elétron, eu tenho esse mesmo valor, mas agora com o sinal negativo. Pronto, pessoal. Já recordei o que eu precisava a respeito do átomo. E agora vamos fazer uma viagem. Eu convido a vocês a sair do mundo atômico e passar para o nosso mundo em que vivemos, o mundo cotidiano, o mundo macroscópico, no qual as dimensões de um corpo elas podem ser observadas, vamos dizer assim, com os nossos olhos. Elas podem ser medidas de uma maneira direta. Então, saímos do mundo atômico para o mundo, vamos dizer assim, observável, para o nosso dia a dia. Então, agora nós não vamos mais falar de átomos, vamos falar de corpos que, na verdade, eles possuem uma infinidade, centenas de milhares de átomos, tá certo? Mas nós vamos continuar falando um pouquinho da carga elétrica, mas agora é a carga elétrica de um corpo, com dimensões consideráveis, que podem ser medidas. Então, assim, gente, olha, em geral, os corpos, eles têm carga elétrica zero. Em geral, nós dizemos assim, que um corpo, ele está neutro. Agora, atenção, um corpo neutro, gente, um corpo neutro, ele tem, sei lá, milhares de prótons, milhares de elétrons. Quando nós dizemos que um corpo é neutro, isso quer dizer que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Não quer dizer de forma alguma que um corpo neutro só tem nêutrons. Isso não tem nada a ver. O que de fato nós temos que ter em mente é que falei de corpo neutro, quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. E em geral, os corpos são neutros. Mas assim, para nós, para o nosso interesse, que estamos buscando estudar eletricidade, um corpo neutro, gente, para falar a verdade, ele é, sei lá, ele não tem graça. Ele é água de chuchu, não tem graça. Ele é bocozão. O que nós precisamos, o que nós gostamos é ver um corpo carregado, é ver um corpo eletricamente carregado, tá certo? Então, nós podemos até calcular a carga elétrica de um corpo. E atenção, essa carga elétrica de um corpo, ela tem a ver com um excesso de prótons ou com excesso de elétrons. Um corpo que é neutro, como eu disse, basicamente ele não vai ter os efeitos que eu gostaria de ter, os efeitos de eletricidade. Então, assim, para calcularmos a carga elétrica de um corpo macroscópico, é essa expressão que vocês estão vendo aí. Quantidade de carga elétrica, que é o Qzão, é igual a N, que é um número inteiro, vezes E. Coisas importantes para falar sobre essa carga. A primeira delas é que essa carga elétrica de um corpo é quantizada. O que significa isso? Quantizada significa que ela sempre será múltipla da carga elementar. É um múltiplo inteiro. Como assim um múltiplo inteiro? É assim, a carga elétrica de um corpo sempre vai valer 1 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19.
2 vezes 1,6 vezes 10 é menos 19. O número que está multiplicando esse valor de E sempre tem que ser um número inteiro. Não pode ser 1,5, 2,6, 7,8. Isso porque nós não encontramos aí na natureza, tipo assim, meio elétron, meio próton, um quarto de elétron, um terço de próton. Sempre será um número inteiro, tá bom? Além disso, como eu mencionei aqui, esse N, gente, ele sempre tem a ver com o número de prótons ou de elétrons em excesso. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho um corpo com, sei lá, 1000 prótons e 1002 elétrons. E se eu quiser, por algum motivo, calcular a quantidade de carga elétrica de um corpo, eu não vou usar nem 1000 nem 1002. O que eu vou usar aqui é a diferença entre esses valores. Então, eu vou usar o número 2, que é a diferença de 1002 para 1000. É sempre o excesso, tá certo? Além disso, é assim: essa quantidade de carga elétrica pode ter como resultado um número positivo, como também um número negativo. Será positivo quando o número de prótons for maior do que o número de elétrons. Será negativo quando for ao contrário, quando eu tiver mais elétrons que prótons. Gente, então, olha, em linhas gerais é isso. Nós vamos meio que pegar a manha de utilizar essa expressão fazendo exercício. Por isso, exatamente, o nosso próximo vídeo será um vídeo de resolução de 2 exercícios sobre quantidade de carga elétrica. Bom, gente, dessa forma eu encerro essa resenha por aqui, mas ela sempre evolui em nosso próximo vídeo. Abraços, pessoal!